Amém. Graça e paz, igreja. Recebi o convite ontem pela manhã, né? O pastor perguntando se eu queria vir aqui dar uma palavra. No momento, assim, no coração ainda fiquei meia... Eu digo, não, mas eu vou, né? Eu vou porque eu preciso de Deus e a palavra do Senhor precisa ser propagada, né? Ela precisa ser falada, né? Quando o Senhor ele chamou Moisés para que Moisés fosse e tirasse o povo dele, né? Das garras, né? Da escravidão, das garras de Faraó, Moisés relutou e disse que não ia porque era um homem de poucas palavras, né? Mas o Senhor disse, vai que eu irei contigo, eu estarei contigo. E Moisés foi, mesmo tendo tudo aquilo, né, que aconteceu, daquelas pragas, porque Faraó sempre estava ali com o coração endurecido. Mas ele conseguiu, né, com Deus, libertar o povo dele da escravidão do Egito. Então, nós estamos aqui para isso, para levar o ide do Senhor, né? Para propagar a palavra do Senhor, quando ele diz, ide por todas as nações, né? E levai a minha palavra, evangelizar aqueles que precisam. Então, é o nosso papel aqui. Ele não escolheu pessoas formadas, capacitadas, tudo mais, não. Também escolheu pessoas que sabem, né? Que têm o dom, mas todos nós temos o dever de propagar essa palavra, esse evangelho de Deus. Amém? Para que pessoas, para que vidas, né, sejam tiradas do lamaçal do pecado e que elas venham para o reino de Deus, para o reino do seu amor. Amém? O tema da nossa conversa hoje, né, é o grande amor de Deus. E ela está escrito lá em João 3:16. É um dos textos mais conhecidos e mencionado de toda a Bíblia. Nenhum outro versículo ele explica tão bem a relação de Deus com a humanidade e com o caminho da salvação. Amém? Eita, cadê a caneta? João 3:16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Os teólogos chamam, né, esse versículo como o coração da Bíblia. Amém? Quando ele vai explicando cada palavrinha daquele versículo ali, porque Deus amou, e assim os teólogos, os estudiosos, para tudo isso, eles têm uma explicação, para toda a palavrinha desse versículo. Amém? Então, hoje nós vamos falar desse tão grande amor, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Esse amor de Deus é uma coisa muito maravilhosa, né? Que esse amor de Deus ele possa ser impregnado no nosso coração para que possamos repassar esse amor de Deus para outros que necessitam, né? E especialmente quando vemos, né, esse mundo cheio de coisas, né, arruinado, cheio de culpados, cheio de vingança, de violência, de tudo aquilo que acho que faz o coração de Deus doer. É por isso que quando ele diz, Deus amou o mundo, ele não disse, eu escolhi só Shirleno, Maria, né? Cada um de nós que estamos aqui, não. O mundo, independente de cor, de raça, de gênero, mas ele disse, Deus amou o mundo, né?
dependente de tudo. E o que havia no mundo para que Deus amasse dessa maneira? Não havia nada amável, né? Um deserto, pessoas cheias de ódio, de rancor, de amargura, mas Deus disse: eu estou aqui. Eu estou aqui com você. Eu estou aqui do seu lado. Né? E esse versículo, ele nos mostra 3 coisas, né? O amor de Deus, o objeto de amor de Deus, que é esse mundo, né? E a intenção do amor de Deus, que Ele não quer que nenhum de nós pereça. Né? Ele quer que cada um, nós que estamos aqui e aqueles que estão ouvindo lá fora, nenhum pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E qual é a verdade? É Deus que deu o seu Filho. Nenhum de nós teria coragem de dar o nosso filho para morrer na cruz do Calvário. Abraão teve, né? Abraão teve, mas ele foi ali sabendo que Deus ia providenciar algo, né? E quando ele levantou ali o cutelo, como fala, né? A arma para tirar a vida do seu filho, Deus falou: Abraão, né, não faça isso. Ele só queria saber de quê? Da nossa obediência, né? Então, é por isso que Deus, né, deu o seu único filho. Nós não teríamos coragem de fazer isso, de dar os nossos filhos para morrer na cruz do Calvário, né? Mas Deus deu. Ele viu tanto que o pecado estava demais, né? E ele disse: eu tenho que salvar essa humanidade. E ele deu o filho dele para morrer, morte de cruz. E ali o Senhor, né? O Senhor Jesus sofreu dores, foi apedrejado, cuspido, né? Mas tudo isso, quem sabe como Deus não chorou, né? De ver seu filho ali, sofrendo tudo aquilo. Até eu vi aqui uma historinha que fala sobre um senhor que tinha 4 filhos e numa guerra ele tinha que fazer algo, né? A história relata que houve fome na Terra do Leste e que um pai e uma mãe se viram sem absolutamente nada para comer. E a única possibilidade de preservar a vida da família seria vender um dos filhos para que fosse escravo. Então os pais consideraram o assunto, o tormento de fome se tornou intolerável, e as súplicas de seus filhos pedindo pão puxavam dolorosamente as cordas de seus corações de tal maneira que tiveram que retomar seriamente a ideia de vender a um deles para salvar a vida de todos os demais. Tinham 4 filhos. Qual deles deveria ser vendido? Certamente não devia ser o maior, como poderiam desfazer-se de seu primogênito. O segundo era tão parecido com seu pai que parecia uma miniatura dele, e a mãe disse que ele nunca se separaria dele. O terceiro era tão singularmente como sua mãe que o pai disse que preferiria morrer antes que este querido filho se convertesse em um escravo. E com relação ao 4º filho, ele era o Benjamim, seu caçula, seu amado filho, e não podiam separar-se dele. Finalmente concluíram que seria melhor morrerem todos juntos para não terem que separar-se voluntariamente de algum de seus filhos. Olha o tremendo amor. Mas Deus pensou diferente, ele pensou na humanidade, né? Deus deu o filho dele por nós, pelo nosso pecado, né? Deus se fez pecado por nós. E nós estamos aqui muitas vezes indecisos, muitas vezes duvidosos, mas Deus nos ama.
É por isso que ele deu o filho dele para morrer na cruz do Calvário, em nosso lugar, para que fôssemos morar no céu, para que nós reinássemos juntos com ele. E muitas vezes somos muito ingratos. Amém? Talvez, gente, essa palavra que eu estou falando hoje, agora, não seja nem o que você estava querendo, mas seja o que nós, né, nós estejamos precisando. Reconhecer esse amor. Infinito amor. Infinito amor, imensurável amor. Amém? Para as outras folhas. Deixa eu ver se eu já tenho. Mas só o versículo, ele já, em si, ele já fala tudo, né? Quando Deus fala, né? Quando fala conosco, através desse versículo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Né? Já começa com porquê. Por quê? Porque tem que ter uma explicação, né? Deus, porque Deus, que é o maior ser, justo, né? Onipotente, onisciente, onipresente, verdadeiro, único, né? Porque Deus, só Ele poderia fazer isso, né? Amou o quê? Que é o maior dos mandamentos, é amar, né? Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo, né? Amém? O mundo, maior alvo do amor de Deus, né? O mundo físico e o mundo espiritual. Amém? Glória a Deus por essa palavra, esse versículo lindo, né? Que quando João escreveu, acho que João nem imaginava, né? O imensurável, né? Poder que um versículo ia gerar tanta coisa boa. De tal maneira, quando ele fala, né? Amou o mundo, maior alvo do amor de Deus, como eu falei. De tal maneira, maior intensidade, a dimensão do amor de Deus, né? Cada palavrinha dessa você vê o poder que tem. Que deu o quê? Foi a maior dádiva, né? A maior dádiva de quê? De dar o seu filho para morrer pelos nossos pecados. A palavra do Senhor diz lá em Isaías, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos libertos, curados, né? Então é a mão de Deus. Amém? Seu Filho unigênito fala sobre a maior expressão de amor de Deus para com a humanidade. Para que todo fala na abrangência. Ele não escolheu uma pessoa ou duas, não. Toda a humanidade, né? Aquele que nele crê, maior condição e também a maior oportunidade que ele nos deu, né? A Bíblia fala que o nosso nome, né, ele já nos conhecia antes da fundação do mundo, olha mesmo. Antes da fundação do mundo, Deus já sabia da nossa existência, né? No ventre da nossa mãe já sabia de tudo. Já sabia que hoje eu estaria aqui, a convite do irmão Shirlene, do irmão do pastor Cleófas.
não pereça, né? Perecer é a maior condenação, mas Ele não quer que sejamos condenados. Ele quer que tenhamos oportunidade, né? E também que temos a maior promessa, que é a salvação. Irmãos, como muitas vezes a gente se entristece quando a gente vai falar, né, do amor de Deus, mas as pessoas dizem, eu já tenho Deus no coração. Não é só ter Deus no coração. É fazer a vontade do Senhor. É obedecer ao Senhor. Amém? É crer no Deus do impossível. Como diz a palavra, é crer contra a esperança. É saber que você está fazendo ali, que tem um Deus que vela por você. Amém? Mas tenha, né? Tenha, que é a maior conquista. Mas tenha a vida eterna. Oh, aleluia. Que possamos, né, a cada dia nos apegar mais à palavra do Senhor. Jovens, vocês jovens que têm mais fôlego, como o Shirlene disse, mais força, mais coragem. Pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Né? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Porque a palavra de Deus mesmo diz que as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas precisamos estar alinhados à palavra de Deus. Né? Não correr só atrás das bênçãos, mas a correr atrás do abençoador. Porque ele deu o filho dele para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. E nós temos que agradecer. Buscar essa presença continuamente. Nos encher da palavra do Senhor. Ler a palavra. Pedir que a nossa boca, Senhor, coloca a tua palavra na minha boca. Né? E que eu não fique por aí dizendo palavras torpes, mas que eu fale apenas aquela que sirva de engrandecimento para mim que estou falando e para quem está me ouvindo. Amém? Vida aqui, né? A palavra significa zoe. Vida. Vida eterna. É garantia de uma eternidade nos braços do Pai. Né? Então, que possamos a cada dia ser revestidos da autoridade do poder de Deus. Pedir ao Senhor sabedoria. Pedir ao Senhor que venha nos ajudando, né? E nos livrando dos dardos inflamados do maligno e das más companhias, que eu digo sempre a meus filhos, as más companhias corrompem os bons costumes. Muitas vezes o pai e a mãe ensinam uma coisa, quando chega lá fora, o coleguinha fica dizendo, não vai na conversa do teu pai e da tua mãe, que teu pai e tua mãe são antigos. Não. Procura se alinhar com Deus enquanto é tempo. Nós estamos vendo aí, estamos passando aí por uma pandemia e Deus tem nos guardado. Deus tem nos guardado por dizer, Maria, sai, vai para isso, para aquilo. Mas eu creio no poder de Deus, que é a mão de Deus na minha vida. Eu não me entrego a negócio de estar com, eu já estou para morrer, não. Eu tenho um Deus que pode tudo. Um Deus que cuida de mim nos mínimos detalhes, amém? Então, amigos e amados irmãos, vamos crer nessa palavra. Vamos nos apegar à palavra do Senhor. Nada de nos apegar a dinheiro, nem a isso, nem aquilo do mundo, não. Nós temos que nos apegar à palavra do Senhor, orar, jejuar, né? Ir aos cultos, amém? Quarta-feira tem culto, domingo tem culto, quinta-feira agora tem culto aqui. Estamos de volta, né? Para povoar os céus e destronar todo o inferno em nome de Jesus. Estamos aqui para buscar o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores,
o príncipe da paz, o Cordeiro Santo. Estamos aqui porque o Senhor é quem nos sustenta. Amém? E vamos em paz, né? Para que o Senhor a cada dia nos dê sabedoria e que a graça dele esteja sobre as nossas vidas e que cada um de nós possamos olhar para o Senhor, né? Ele é o nosso alvo. Nós temos que olhar para ele. O que ele sofreu ali na cruz do Calvário em nosso lugar, né? Como diz, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu creio que todos aqui têm testemunhos grandes para dar sobre o que o Senhor já fez na vida, né? De cada um, seja em qualquer área emocional, área financeira, área emocional. O Senhor tem trabalhado junto conosco e tem nos guiado pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, esse Deus, né, que deu o seu único filho por nós, que possamos a cada dia, né, nos apegarmos mais a ele, com vontade de ler a palavra. Amém? Glória a Deus, e que o Senhor nos abençoe nesta noite, e que possamos crer no Deus do impossível. Amém? Glória a Deus.